Wagner Albuquerque era um homem que possuía tudo que o dinheiro podia comprar. Aos 35 anos, era dono de uma rede de hotéis luxuosos espalhados pelo país. Carros importados, mansões, viagens internacionais. Nada disso lhe faltava. No entanto, por trás de toda a riqueza, havia um vazio que ele não conseguia preencher. Desde jovem, Wagner aprendeu que o dinheiro abria portas, mas também criava barreiras. Ele não sabia mais se as pessoas ao seu redor gostavam dele pelo que era ou apenas pelo que possuía. Todas as mulheres que se aproximavam estavam mais interessadas no seu nome e no seu patrimônio do que no seu coração. Isso fez se tornar um homem reservado, desconfiado e, muitas vezes, frio. Até que um dia, algo despertou sua curiosidade. Durante uma visita inesperada a um dos hotéis da sua rede, na pequena cidade de Santa Aurora, Wagner ouviu comentários sobre uma funcionária muito especial. Todos falavam da cozinheira Vanessa com carinho. Diziam que ela era uma mulher trabalhadora, gentil e cheia de alegria, apesar das dificuldades da vida. Ela é incrível. Sempre dá um jeito de alegrar todo mundo, comentou um dos gerentes. E olha que a vida dela não é fácil. Criou o irmão sozinha desde que os pais morreram. Wagner, que estava ali apenas para uma inspeção rápida, ficou intrigado. Como poderia uma pessoa ser tão admirada sem precisar de dinheiro, status ou poder? Uma ideia surgiu em sua mente. Ele queria conhecer essa mulher, mas sem revelar sua verdadeira identidade. E foi assim que tomou uma decisão inesperada. Se disfarçaria de um simples funcionário da cozinha. Nos próximos dias, Wagner voltaria àquele hotel, mas não como o grande empresário que todos conheciam. Ele seria apenas um novato em busca de trabalho. Ele só não imaginava que aquela escolha mudaria sua vida para sempre. Wagner Albuquerque nunca tinha trabalhado na cozinha de um hotel antes. Na verdade, ele nunca havia trabalhado em lugar nenhum sem estar no comando. Mas agora, vestido com um uniforme simples e um crachá falso com o nome Vitor, ele estava prestes a viver uma experiência completamente nova. O plano era simples: entrar como um ajudante qualquer, observar Vanessa de perto e tentar entender o que a tornava tão especial. Naquela manhã, Wagner chegou ao hotel de Santa Aurora com um ar diferente. Estava vestido com roupas simples, nada de ternos caros ou relógios de luxo. Seu cabelo, normalmente bem arrumado, estava mais desalinhado. Pela primeira vez em anos, ele era apenas mais um. Foi recebido pelo chefe da cozinha, um homem baixinho e carrancudo chamado Osvaldo. Então, você é o novato? Perguntou Osvaldo, sem nem olhar direito para ele. Sim, meu nome é Vitor, respondeu Wagner, tentando se manter firme no papel. Aqui não tem moleza, garoto. Vai começar pelo básico. Nada de frescura, disse o chefe, jogando um avental para ele. Vai lavar pratos, carregar caixas, e se fizer tudo direito, talvez eu te deixe cortar alguns legumes. Wagner apenas assentiu. O primeiro dia foi cansativo. Ele nunca tinha lavado tantos pratos na vida, e o calor da cozinha parecia dobrar a cada minuto. Mas sua atenção estava focada em uma única pessoa, Vanessa. Quando finalmente a viu, sentiu um impacto diferente. Ela era exatamente como haviam descrito, mas ao mesmo tempo muito mais. Vanessa tinha um sorriso leve, um olhar cheio de vida e se movia pela cozinha com uma energia que contagiava a todos ao redor. Era jovem, devia ter uns 28 anos, e carregava uma simplicidade encantadora. Seu avental estava sempre limpo, os cabelos presos em um coque bagunçado e as bochechas coradas pelo calor dos fogões. Ei, novato! Ela chamou, com um sorriso divertido. Tá perdido aí? Wagner demorou um segundo para responder. Estava acostumado a mulheres que o tratavam com interesse e bajulação. Mas Vanessa olhava sem nenhuma malícia. Não, só tentando entender como tudo funciona, respondeu ele, meio sem jeito. Ah, então vai ter que aprender rápido. Aqui a gente não para um segundo, disse ela, piscando antes de voltar a mexer em uma panela cheia de molho. Ele percebeu que todos gostavam dela. Os outros funcionários a cumprimentavam, brincavam, e até Osvaldo, o chefe ranzinza, parecia ter um carinho especial por ela. O que havia naquela mulher que fazia com que todos se encantassem? Vanessa, por sua vez, notou o novo ajudante desde o momento em que ele entrou na cozinha. Algo nele parecia diferente. Não era como os outros novatos que chegavam inseguros ou atrapalhados. Ele era sério, mas não arrogante. Trabalhava em silêncio, mas observava tudo com atenção. E o que mais a intrigava, suas mãos. Para um ajudante de cozinha,
Ele tinha mãos grandes e cuidadas demais, sem os calos de alguém que já havia trabalhado pesado. Mas ela não comentou nada. Apenas sorriu, achando graça do jeito desajeitado com que ele segurava os pratos. Depois de um dia cansativo, Wagner saiu para tomar um ar. O hotel tinha um pequeno jardim nos fundos, onde os funcionários costumavam descansar nos intervalos. Para sua surpresa, encontrou Vanessa ali, sentada em um banco de madeira, olhando para o céu. "Tá gostando do trabalho novo?" ela perguntou, sem tirar os olhos das estrelas. Ele hesitou por um momento antes de responder. "É mais difícil do que eu imaginava." Ela riu. "Nem me fale. No começo, eu quebrava mais pratos do que lavava." Ele se permitiu sorrir. "E por que continuou?" Ela suspirou, abraçando os próprios joelhos. "Porque eu precisava. E porque, de alguma forma, esse lugar virou minha segunda casa." Wagner ficou em silêncio. Ela não tinha ideia de que ele era o dono daquele hotel. E pela primeira vez, ele sentiu o peso do segredo que estava carregando. Ele queria conhecê-la melhor. Mas até quando poderia esconder quem realmente era? Os dias se passaram, e Wagner foi se acostumando à rotina da cozinha. Ele nunca tinha trabalhado tanto em sua vida, e cada dia que passava, suas mãos iam se tornando mais ásperas, seu corpo mais cansado, mas, ao mesmo tempo, sua mente mais leve. E a culpa era dela. Vanessa. Ela era diferente de tudo que ele já conheceu. Não ligava para aparências, não se impressionava com status, e, acima de tudo, parecia genuinamente feliz com as pequenas coisas. E isso fascinava. Em uma manhã movimentada, enquanto todos corriam para preparar o almoço dos hóspedes, Vanessa percebeu que Wagner estava tendo dificuldades em cortar os legumes corretamente. "Meu Deus, Vitor, você quer matar alguém com esses cortes tortos?" brincou ela, pegando a faca da mão dele. Ele riu, um pouco envergonhado. "Eu nunca fui muito bom com facas." "E quer trabalhar na cozinha? Tá no lugar errado então." Ela provocou, dando um leve empurrão nele com o ombro. Wagner se pegou rindo com ela, algo que não fazia com frequência. Vanessa então segurou sua mão, posicionando-a corretamente sobre a tábua de corte. "Aqui, segura assim. Dedos sempre dobrados para não se cortar. Agora corta devagar, no ritmo certo." O toque dela era leve, mas Wagner sentiu um arrepio estranho subir por seu braço. Fazia anos que uma mulher não o tocava sem segundas intenções. E isso mexeu com ele. Ele tentou se concentrar no corte, mas tudo que conseguia perceber era o perfume dela. Um cheiro suave de baunilha misturado com o calor da cozinha. Quando Vanessa se afastou, ele sentiu falta da proximidade dela. Naquela noite, depois do expediente, Wagner decidiu tomar um pouco de ar no jardim novamente. Para sua surpresa, encontrou Vanessa mais uma vez, sentada no mesmo banco, abraçada aos próprios joelhos. "De novo aqui?" ele perguntou, se aproximando. "Eu gosto desse lugar. Me ajuda a pensar." Ele sentou ao lado dela, sem dizer nada. Apenas olhou para as estrelas no céu escuro. "Você é diferente dos outros funcionários, sabia?" Vanessa disse de repente. O coração de Wagner disparou. Será que ela tinha descoberto seu segredo? "Diferente como?" ele perguntou, tentando soar natural. Ela deu de ombros. "Sei lá. Parece que nunca trabalhou em cozinha antes, mas ao mesmo tempo aprende rápido. E também, tem um jeito de olhar as coisas, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez." Ele engoliu em seco. Ela era observadora. "Talvez porque eu esteja tentando enxergar a vida de uma maneira diferente", respondeu ele, de forma sincera. Vanessa sorriu, mas não insistiu no assunto. "Bom, seja lá qual for o motivo, acho que gosto da sua companhia, Vitor." Aquelas palavras pegaram Wagner de surpresa. Ele não estava acostumado a alguém gostar dele sem saber quem ele realmente era. E aquilo era perigoso. Porque a cada dia que passava, ele gostava mais dela também. Mas o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Os dias no hotel passavam rapidamente, e Wagner sentia que estava mudando. Pela primeira vez em sua vida, ele estava experimentando a simplicidade. Estava descobrindo que felicidade não vinha de jantares luxuosos ou viagens caras, mas sim de conversas no fim do dia, risadas espontâneas e pequenos gestos de carinho. E o motivo de tudo isso tinha nome: Vanessa. Ela se tornou o melhor momento de cada dia. Cada vez que se aproximava, ele sentia o coração acelerar. Cada sorriso dela parecia iluminar o ambiente. Mas ao mesmo tempo, uma culpa crescia dentro dele.
Vanessa confiava nele. Gostava dele. E tudo isso estava baseado em uma mentira. Em uma noite, depois de um dia de trabalho cansativo, Vanessa se aproximou dele na cozinha. O que vai fazer depois do expediente? Ela perguntou, secando as mãos no avental. Wagner hesitou. Nada, eu acho. Por quê? Ela sorriu. Então não tem desculpa para dizer não. Vou fazer um jantar lá em casa. Nada demais, só uma comida boa para relaxar depois desse caos. Wagner ficou surpreso. Vanessa estava o convidando para a casa dela? Ele sentiu o coração apertar. Ele queria passar mais tempo com ela, conhecê-la ainda mais. Mas sabia que isso só tornaria tudo mais complicado. Ele estava se aproximando demais. Mas, antes que pudesse recusar, Vanessa segurou sua mão e disse: vai ser divertido, Vitor. Vem comigo. E naquele momento, ele soube que não podia dizer não. A casa de Vanessa era pequena, mas aconchegante. Era evidente que cada detalhe tinha sido colocado ali com carinho. Os móveis eram simples, mas bem cuidados. Havia fotografias na parede, a maioria com um garoto mais novo, que ele deduziu ser o irmão dela. Seu irmão mora com você? Ele perguntou, observando as fotos. Sim, o Miguel. Mas ele trabalha até tarde, então hoje estamos só nós dois. Wagner sentiu um alívio. Ele não estava pronto para conhecer a família dela. Já era difícil o suficiente lidar com os próprios sentimentos. Vanessa colocou 2 pratos na mesa e sentou na frente dele. Espero que goste. Fiz uma das minhas especialidades. Ele experimentou a comida e sorriu. Isso está incrível. Claro que está. Eu sou uma cozinheira de primeira. Brincou ela. Os dois riram. E Wagner percebeu como era fácil estar ao lado dela. Não havia pressão, não havia jogos. Apenas 2 adultos conversando, compartilhando uma refeição. E por um momento, ele se esqueceu de quem realmente era. Ele não era mais Wagner Albuquerque, o milionário. Era apenas Vitor, um homem comum, apaixonado por uma mulher incrível. Depois do jantar, Vanessa o chamou para a varanda. O céu estava estrelado, e uma brisa leve tornava a noite ainda mais agradável. Ela se sentou no degrau da varanda, abraçando os joelhos, e olhou para ele. Sabe, Vitor, eu gosto de você. O coração de Wagner disparou. Ele sentiu uma mistura de felicidade e medo. Gosta? Ele perguntou, tentando esconder a ansiedade na voz. Gosto, ela confirmou, sorrindo. Você é diferente. Parece que veio de outro mundo. Ele engoliu em seco. Ela estava certa. Ele veio de outro mundo. Um mundo que ela desconhecia. Vanessa. Ele começou, sentindo que precisava contar a verdade. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela segurou a mão dele. Não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse. E então, ela encostou a cabeça no ombro dele. Wagner fechou os olhos. Aquele momento era perfeito. Mas quanto tempo essa mentira poderia durar? Ele estava se apaixonando. E quando a verdade viesse à tona, ele a perderia para sempre. E talvez isso fosse inevitável. Wagner sabia que não poderia continuar escondendo quem era. Quanto mais tempo passava ao lado de Vanessa, mais difícil seria contar a verdade. Ele nunca tinha se sentido assim antes. Pela primeira vez, alguém gostava dele pelo que ele era e não pelo que tinha. Mas tudo isso estava prestes a mudar. E foi naquela noite, quando ele menos esperava, que o destino decidiu agir por conta própria. O dia começou como qualquer outro. A cozinha do hotel estava agitada, funcionários correndo de um lado para o outro, pratos sendo preparados e clientes chegando. Mas havia algo no ar. Wagner percebeu que algumas pessoas cochichavam e olhavam para ele com estranheza. Algo estava acontecendo. E então, tudo ficou claro quando Osvaldo, o chefe de cozinha, entrou furioso na cozinha segurando um jornal. Então era isso, Vitor? Ou devo dizer, Wagner Albuquerque? O silêncio tomou conta do ambiente. Vanessa, que estava perto do fogão, virou-se rapidamente. Seus olhos se arregalaram. O quê? Ela sussurrou, sem entender direito. Osvaldo jogou o jornal sobre a bancada. Na capa, uma grande manchete. Milionário desaparece dos negócios e é visto em um de seus próprios hotéis. O que Wagner Albuquerque está aprontando? O coração de Wagner despencou. Acabou. Não havia mais volta. Vanessa pegou o jornal com mãos trêmulas e leu a matéria rapidamente.
Sua respiração ficou pesada, como se tivesse levado um soco no peito. Então, ela ergueu os olhos para ele. Isso é verdade? Sua voz era baixa, mas carregada de emoção. Wagner tentou se aproximar. Vanessa, eu posso explicar. Ela deu um passo para trás. Você mentiu para mim esse tempo todo? Eu nunca quis te machucar, ele disse, desesperado. No começo, eu só queria entender como era a vida aqui, como as pessoas viviam de verdade, sem a influência do dinheiro. Mas então eu conheci você. Os outros funcionários assistiam em silêncio. Era como se a cozinha inteira estivesse segurando a respiração. Vanessa balançou a cabeça, rindo sem humor. Isso foi um jogo para você? Uma experiência? O milionário brincando de ser pobre para ver como é a vida real? Não! Ele exclamou. No começo, talvez. Mas depois. Vanessa, eu me apaixonei por você. Ela fechou os olhos por um momento, como se aquilo doesse ainda mais. Você se apaixonou por mim, mas não confiou em mim o suficiente para me contar a verdade? Ele tentou tocar sua mão, mas ela recuou. Vanessa, eu tinha medo. Medo de que, quando soubesse, você me visse de outro jeito. Ela riu, incrédula. De outro jeito? Como um mentiroso. Porque é exatamente isso que você é. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Wagner não sabia o que dizer. Ela pegou seu avental, arrancou-o e jogou sobre o balcão. Eu não posso olhar para você agora. Eu preciso sair daqui. E, sem dizer mais nada, ela saiu da cozinha, deixando para trás um silêncio pesado e um Wagner completamente destruído. Naquela noite, Wagner ficou sozinho no hotel. Pela primeira vez, ele percebeu o peso real de suas escolhas. Ele queria conhecer Vanessa de um jeito verdadeiro, mas fez isso da forma errada. Ele construiu algo lindo com ela, sobre uma mentira. Agora, talvez fosse tarde demais para consertar. Mas ele não iria desistir. Ele precisava provar para Vanessa que o que sentia por ela era real. E só havia uma maneira de fazer isso. Dessa vez, sem segredos. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Wagner. Desde que Vanessa descobriu a verdade, ele não havia mais no hotel. Ela pediu folga e desapareceu. Nenhum dos funcionários sabia ao certo onde ela estava. Ele tentou ligar, mandar mensagens, mas todas ficaram sem resposta. Ela precisava de tempo. Mas ele sabia que não podia esperar para sempre. Se realmente a amava, precisava provar isso. E foi exatamente o que ele decidiu fazer. Depois de 2 dias sem notícias, Wagner fez algo que nunca imaginou que faria. Foi até a casa de Vanessa. O coração dele batia forte quando tocou a campainha. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Era um jovem de uns 20 anos, cabelo bagunçado e olhar desconfiado. Você é o tal do Wagner? Perguntou o garoto. Sou, respondeu Wagner, sem jeito. E você deve ser o Miguel. O irmão de Vanessa cruzou os braços. O que você quer aqui? Falar com sua irmã. Miguel suspirou, olhando para trás. Ela não quer ver ninguém. Por favor, insistiu Wagner. Eu só preciso de 5 minutos. O rapaz o analisou por um momento e, por fim, suspirou. Tá bom. Mas se ela mandar você ir embora, você vai. Wagner assentiu. Miguel abriu mais a porta e chamou a irmã. Vanessa, você tem visita. Minutos depois, ela apareceu na porta. Seu olhar estava sério, cansado. Mas, acima de tudo, machucado. Ver aquilo doeu em Wagner mais do que qualquer coisa. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, cruzando os braços. Ele respirou fundo. Eu precisava falar com você. Ela hesitou, mas por fim, saiu e fechou a porta atrás de si. Fala. Wagner olhou nos olhos dela. Dessa vez, não havia mentiras. Apenas a verdade, nua e crua. Eu errei. Não há desculpas para o que fiz. Eu deveria ter te contado quem eu era desde o começo. Vanessa não disse nada. Apenas esperou ele continuar. No começo, isso era só uma experiência para mim. Eu queria saber como era viver sem o peso do meu nome, do meu dinheiro. Mas então, eu te conheci. Os olhos dela brilharam por um instante, mas ela não disse nada. Eu me apaixonei por você, Vanessa. Pelo seu jeito, pela sua força, pela forma como você vê a vida. E eu tive medo. Medo de que, se soubesse quem eu era, me olhasse de um jeito diferente. Ela respirou fundo, cruzando os braços.
O problema, Wagner, não é quem você é. O problema é que você mentiu. Você me fez acreditar que éramos iguais, quando, na verdade, você podia ter tudo o que quisesse. Menos você, ele disse, dando um passo à frente. Porque agora, eu percebo que você é a única coisa que realmente importa. Vanessa desviou o olhar. Como eu posso confiar em você de novo? Wagner sentiu o desespero crescer dentro dele. Eu não quero que confie nas minhas palavras. Quero que confie nas minhas ações. Me dá uma chance de provar que o que eu sinto é real. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente, falou. Me dá um motivo. Um único motivo para acreditar em você. Wagner respirou fundo e então disse a única coisa que realmente importava. Porque eu te amo. O coração de Vanessa bateu forte. Ela queria acreditar. Mas ainda doía. Mas então, ela lembrou de todas as conversas que tiveram, de todas as risadas compartilhadas, do jeito que ele olhava para ela. E percebeu que, apesar da mentira, os sentimentos eram reais. Ela olhou nos olhos dele, procurando a verdade. E, pela primeira vez, viu que ele estava completamente exposto. Wagner Albuquerque, o milionário poderoso, estava ali, vulnerável, esperando por ela. Ela respirou fundo. E então, deu um passo à frente. Você vai ter que me provar. O coração dele disparou. Eu vou. Todos os dias, se for preciso. Ela sorriu, pequena, mas verdadeira. Então, talvez eu possa começar a acreditar. Ele não resistiu. Com delicadeza, segurou o rosto dela entre as mãos e, sem pressa, encostou os lábios nos dela. Vanessa não recuou. Pelo contrário, correspondeu ao beijo, como se estivesse esperando por aquilo o tempo todo. E ali, naquele momento, Wagner soube. Ele poderia ter tudo que o dinheiro comprava. Mas Vanessa era o seu verdadeiro tesouro. Fim.